Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. E hoje o nosso tema será Senhor, socorre-me. Que foi o clamor de uma mãe por uma filha. Aqui conosco o pastor Guilherme, pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Pedir Douglas que possa ler o texto base do nosso tema. O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós leremos alguns versículos. O primeiro, o versículo 25, que diz assim: Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Versículo 29. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Amém. Nós vamos encontrar aqui a situação de uma mãe, mulher cananeia. Ela não era de Israel, era uma mulher gentílica, que estava passando por uma grande batalha dentro da sua casa. A batalha que ela estava passando não era uma enfermidade física, podemos dizer, mas a palavra é bem clara qual era o problema. Era um problema espiritual. E vemos assim um sofrimento nessa mãe, e ela foi em busca daquele que poderia resolver, que é o Senhor Jesus, né? Tem batalhas, né, pastor Marcelo, que elas fogem da nossa área de atuação, das nossas mãos, e só o Senhor para resolver esse problema aqui, que era de cunho espiritual. Né? Essa abordagem é importante porque mostra que, às vezes, a questão da filha aqui, ou do filho, da criança, não é uma questão de educação, não é nem uma questão de disciplina, para dar um castigo ou uma correção, porque quando a questão é espiritual, porque isso pode acontecer? Uma opressão entrou na vida da menina, entrou uma opressão, Exato. entendeu? Alguma janela foi aberta, vamos falar sobre isso, das janelas. Entrou, e a opressão não sai com o cinto. Exatamente. O cinto não repreende a opressão. O chinelo não repreende a opressão. O grito não repreende a opressão. O castigo não repreende a opressão. Se é espiritual, se entrou uma dificuldade, não é questão nem também de índole e caráter. E isso pode acontecer porque a palavra fala que os ares estão povoados, os ares espirituais estão povoados. Como diz em uma versão, a nossa guerra é contra principados, potestades, domínios, como diz em outra versão também, né? Nesse mundo tenebroso. Então, esse aqui é o nosso tema hoje. E eu queria começar, Douglas e Guilherme, mostrando o seguinte, antes de entrar nos aspectos. Está aqui uma mãe que tinha discernimento espiritual. Ela teve discernimento. Porque vocês vê que ela já chega dizendo ao Senhor, olha, a minha filha precisa de uma libertação. Ela não pediu a cura, ela não pediu um milagre, ela tinha consciência e depois o Senhor confirma. Minha filha falou, a minha filha está oprimida, eu preciso de uma libertação. Então, olha que coisa extraordinária. Porque se a mãe não discernir isso, e já vou passar a palavra para vocês, ela vai lutar de forma errada. Você está achando que é malcriação, ou que é rebeldia, ou que é a índole. Ela vai... Você fala assim, né? O bom soldado, ele sabe contra quem está lutando. Então, nós como pais, termos esse discernimento, isso aqui é espiritual, porque aí muda totalmente a abordagem, porque as armas são outras. E quando os pais alcançam esse discernimento, eles conseguem adiantar o processo, né, e diminuir o sofrimento. E veja, não era uma questão de personalidade, nada disso, mas uma característica. Até nós conversávamos aqui antes que há situações que é necessário jejum e oração. Jejum e oração para vencer.
E na leitura que nós vemos que ela chega a Jesus e já se lança aos pés, ou seja, já demonstrando ali o senhorio do Senhor sobre a vida dela e a entrega dela. Então, a entrega dos pais, o discernimento, vamos nos entregar ao Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos madrugar ao Senhor, porque isso não vai sair senão com jejum e oração, né? Essa casta não sai com jejum e oração. Então, há situações que Muito boa palavra. não são questões clínicas, né? Não é uma questão técnica, não é uma Boa. abordagem científica, até de medicamentosa, alguma coisa assim. Não, Essa abordagem foi muito importante. é uma questão espiritual. E quando os pais alcançam esse discernimento, você já alcançou, já avançou muito, né, para vencer essa batalha espiritual. Porque tem um aspecto que nós temos que compreender, é que a criança, ela muitas vezes não tem armas de maturidade e vida espiritual para se proteger desse mundo tenebroso, dessa batalha espiritual com principados, potestades, domínios. Ela não tem. Então, o que acontece aqui, voltando ao assunto inicial, janelas que se abrem, entendeu? No mundo espiritual. A morte já entra pela janela, então às vezes, por exemplo, uma palavra, um assunto que você entra dentro de casa e ali você abre uma janela, a pressão entra ali. É uma coisa que assiste, é um fato que aconteceu, foram janelas que se abrem no mundo espiritual e que a opressão entra. Esse é o cuidado que tem que ter. É porque da mesma forma que um ambiente espiritual vai preservar uma família, vai preservar uma criança, um ambiente que não é bem cuidado, se nós podemos até trazer aqui, acho que Tiro e Sidom eram regiões politeístas, pagãs. Então, assim, é um ambiente propício para o engano, né? Porque essas opressões vêm para trazer um engano, trazer a perturbação. E essas janelas que nós abrimos e não cuidamos são brechas que trazem um prejuízo para a vida espiritual. Como o pastor falou, a criança ela não tem armas de defesa, aí ela não sabe às vezes o que é um jejum, ela não faz uma madrugada, né? Então ela nem aprendendo a orar, ela não tem as armas espirituais que são poderosas em Deus, né, como diz a Bíblia. Então aí cabe aí a mãe, né, que foi pedir o socorro para poder se colocar na posição, né? Falando das janelas também, às vezes são os ambientes que os nossos filhos enfrentam diariamente. Verdade. Pode ser a faculdade, a escola, a pré-escola, a creche, né? Verdade. E ali elas estão vulneráveis a essa situação. É claro que o Espírito Santo está cuidando, mas elas são ali alvejadas muitas vezes com pessoas que não têm uma característica espiritual, né, voltada para aquilo que nós vivemos, e elas observem, às vezes ela chega da escola, ela chega diferente, ela chega da escola, às vezes até com uma opressão, que ela viu alguma coisa lá. São as flechas inflamadas do maligno, né? Exatamente, e aí nós temos que Guilherme, também outra coisa, livros. livros, exato. Tem livros que eles são janelas que se abrem e entra uma opressão na mente da criança que só o Senhor para libertar. Por isso que Paulo fala uma expressão muito boa, Douglas vai lembrar, que ele fala assim, nós temos que atentar mais para as coisas que nós não vemos do que para as coisas que nós vemos. Porque as que nós vemos são passageiras, são temporais, e as que nós não vemos são eternas. Então, nós damos muito valor ao que nós estamos vendo, mas para falar, olha, não é o mais importante. Sim. O mais importante é o que você não vê. O que você não vê? É o mundo espiritual. Sim. São os ares. Você não vê. Mas, muitas vezes, o mundo físico, ele é um reflexo do espiritual. Exatamente. Que tem, a palavra fala em Efésios, principados, potestades, domínios, legiões, espíritos. É uma batalha. Paulo fala da armadura, né, da batalha que acontece. Então o programa de hoje é como um despertamento que às vezes, em algumas, né, que todo caso, vão equilibrar aqui logo, porque alguém É o pode discernimento analisar. que foi falado logo no início. É o discernimento. Né? Tudo Exatamente. agora é isso. Ninguém está dizendo isso aqui, não. Mas isso pode acontecer em qualquer lar. Entendeu? É você discernir esse mundo espiritual.
É ter esse discernimento. Quer dizer, quer ver uma coisa que é impressionante, assim, para a gente tratar aqui, depois a gente avançar. Quando Daniel faz a oração, porque ele entendeu que tinha chegado às 70 semanas, ele clama. E quando o anjo chegou a Daniel, ele fala assim: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, foi enviado. Exatamente. Mas o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia se opuseram, não conseguiram chegar. Aí ele está falando de uma batalha espiritual. Assim, mas veio o arcanjo Miguel, veio Miguel, e eu consegui chegar. Então o Senhor teve que enviar Miguel. Então, a batalha que acontece, o Senhor, a bênção é enviada e não chega. Mas se nós estamos no jejum, se nós estamos na consagração, isso vai ser rompido, mas é preciso ter essa consciência. Né? Até o texto que você mencionou, que é a armadura de Deus, né? O escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, para resistir o dia mal, né? Apagar as setas inflamadas do maligno. Por quê? Essa investida é constante. Então, os pais, né, precisam se colocarem à frente, como essa mãe fez, buscar o recurso do Senhor, porque vem um prejuízo, né? Vem um abatimento, vem uma apatia. Exato. E às vezes, ó, quando falta o discernimento dos pais, ou essa atenção a um sofrimento da família, e às vezes até isso reflete, dentro da igreja você vê aquela aflição. Eu me lembro de uma experiência, um adolescente, ele estava passando um momento difícil e foi identificado uma situação de clamor. E um grupo ali se propôs a orar, a jejuar, e ele foi liberto. Graças E a Deus. qual era a janela? Músicas mundanas É outra. que ocasionaram. E ele foi liberto de tal forma que ele exterminou aquilo da vida dele. Foi liberto por completo. Mas foi com jejum e oração. Então o Senhor opera, e deu discernir a oração e jejum, essas janelas são fechadas, repreendidas. Vou contar um caso aqui. Um caso engraçado não é, mas é um caso interessante. Pastor Jário Coelho, saudoso Jário Coelho, que era muito usado nisso, em libertação. Nós tínhamos uma irmã no estado aqui do nosso um conhecido. Tinha uma irmã lá que já estava uns 6, 8 meses sem igreja, problema no joelho. E já estava lá na capital um dia, pediram para ir lá, ele foi. E aí veio gente do Jário, começou a cantar corinho, e cantar no voo e tudo. E aí falava assim: Jário, o obreiro, você não vai orar pela saúde da irmã? Não, não tem nada. Aquele jeito ele vai dizer, fala assim: não tem nada. A irmã: não, pastor Jário, ela está aqui já 8 meses sem poder ir à igreja. Não, não tem nada não. E quando ele for orar, ele não orou por cura. Ele orou por libertação. Senhor, dê uma libertação agora. E já era muito usado. Ele falou assim: a senhora pode levantar e andar? Ela ficou assim: não, não pode. Ela levantou e andou. E quando voltou e andou, no dia estava na igreja. Então eles estavam, a gente vai aprendendo, eles estavam orando por cura. E na verdade não tinha enfermidade. Era uma libertação. Interessante. Então, por isso foi interessante que ele falou assim: vou levar no médico. Você tem que ter muito cuidado para isso é um problema, porque a pessoa acha que tudo é isso. Isso é, como o Douglas repetiu de novo, é discernimento. Mas é ter esse discernimento, é ter esse alcance, que o Senhor pode trazer a libertação. E é como essa mulher, como ela buscou essa libertação. Como buscou. E a hora que ela chegou, o Senhor nem falou com ela. Era: Senhor, ele não lhe dirigiu a palavra. E tentou de novo: olha, eu vim para Israel, não vim para vocês. Né? Olha, o negócio não foi brincadeira, não. Porque essa mulher teve que buscar para essa filha ser liberta. Essa palavra que você deu antes, o programa, acho que esse assunto leva pelo menos a pensar na possibilidade, né? Isso. Então, assim, nós já oramos, nós já procuramos um profissional, não resolveu. Será que não pode ser espiritual? Vamos falar. Será que não é o momento de pagar um preço, fazer um propósito, chamar o pastor, orar, fazer uma visita para discernir? Porque às vezes até a enfermidade física é reflexo, né, de uma questão espiritual, né? É verdade. Uma coisa que eu acho bonita no texto é que todo o ministério de Jesus foi concentrado em Israel. É até a palavra que ele dá: eu vim para Israel. Todo, ele era Israel. Ele não saía de Israel
ele estava ali. Naquele dia, foi uma das exceções raríssimas, ele saiu dos limites de Israel. Ele atravessa a fronteira. Eu acho que para os apóstolos, penso eu, foi uma intimidação. Olha, ele vai sair de Israel? Porque sabia que até depois disso, os apóstolos ainda achavam que o evangelho era só para Israel. Veio aquele debate doutrinário em Atos. Porque eles diziam, não, o evangelho vai vir é só para Israel, vai substituir a lei de Moisés. Então, aquele dia, não, ele passa. E eles nunca ficam... Então, o Senhor Jesus, ele passa limites que pode surpreender. Ele passa fronteiras que você nunca achou que ele passa, mas ele passa pelo homem, ele passa pela criança, ele vai onde você achou que não iria. Um tema como esse, por exemplo, só está passando algumas fronteiras. Mas por quê? Porque para no poder do sangue de Jesus e pela manifestação da palavra, muitos lares serão libertos neste momento. Porque isso está na palavra. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Muito bom. E esses dois poderes estão se manifestando aqui agora. Porque essas duas fontes estão abertas. Nós estamos confessando o sangue do Cordeiro e a palavra está se manifestando. Amém. E aí está a nossa vitória. Amém. Glória a Deus. Muito bom. E o maravilhoso, né, pastor Marcelo, que quando ela volta, ela já encontra a filha liberta. Ah, que maravilha. Então, em nome de Jesus, você tem alguma mãe, algum pai sofrendo, né, deste mal, nós cremos que ao retornar para o seu filho, ele já estará liberto do poder desta palavra gloriosa. Né? Graças Muito bom. Na outra passagem do Evangelho de Mateus, ela faz até um clamor, né? Socorre-me, Senhor, socorre-me. Então, hoje talvez é o dia de nós falarmos isso ao Senhor. Senhor, me socorre. O Senhor sabe o meu limite. Mas se essa palavra está chegando, é porque o Senhor alcança outros limites além do nosso. Né? E foi Jesus que alcançou isso na vida dela, quando ela declarou ali, Senhor, eu preciso de uma bênção, minha filha. Podia colocar isso agora, né? Amém. E temos que convidar os pais que estão em casa. É um momento de oração. Socorre-me, Senhor, porque eu sei que Tu estás aqui. Tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. E que o Senhor Jesus, que libertou aquela menina, que o Senhor possa, pela sua misericórdia, continuar essa operação de libertação. Depois do louvor, voltamos com a oração. Glória a Jesus. Socorre-me, Senhor. Ouvi dizer que estarias aqui. Não mereço o teu favor, mas sei que és filho de Davi. Lanço-me aos teus pés. De Davi, eu sei quem és, Deus onisciente, em teu silêncio sei vais operar, manifesta o teu poder, Filho de Davi, eu sei quem és. Sobre todo nome, Jeová Rafa, tem misericórdia.
Sei também que operas no silêncio. Só um pouco do teu amor é o bastante pra curar minha dor. Lanço-me aos teus pés, te dou meu coração. Necessito do teu favor, Senhor, socorre-me. Filho de Davi, eu sei quem és. Deus onisciente, teu silêncio sei mais operar. Manifesta o teu poder. Filho de Davi, eu sei quem és. O teu nome é sobre todo nome, é Jeová. Tem misericórdia de mim, Senhor, socorre-me. Tem misericórdia de mim, Senhor, socorre-me. Senhor, nosso Deus amado, pelo sangue de Jesus, ó Pai, nós clamamos quando suplicamos que nesta noite, Amém. neste Ó dia, Deus, Amém. o socorro do Senhor venha sobre as famílias, Amém. sobre os filhos, sobre os pais, Amém. para que todo o cativeiro seja repreendido. Amém, Senhor. Senhor, que todo mal seja retirado e desfeito, mas que a tua glória e o teu louvor prevaleçam nas Amém. famílias da tua amém, ó obra. Deus. Nós assim oramos quando cremos que a tua palavra é poderosa e o sangue de Jesus é que está sendo derramado sobre as nossas vidas, Amém, nos Senhor. causando libertação. Assim oramos e glorificamos por tua operação de libertação nos lares, nas Amém. famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Assim chegamos ao fim. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. E a todos a paz do Senhor.